entrevista ao Bastidores CNN, o deputado federal Paulinho da Força, que é presidente do Partido Solidariedade, afirmou que, em vez de dizer para a população não comprar alimentos caros, Lula deveria tirar Fernando Haddad do cargo de ministro da Fazenda. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente do partido. Porque a picanha foi a principal fala do presidente da República na eleição, que todo mundo ia comer picanha pelo menos no final de semana. No vídeo eu falo todos os dias, mas não dá nem para pensar em comer picanha nenhuma vez por mês, porque os preços da picanha estão nas alturas, né? O café, um quilo de café está custando R$32, ou seja, como é que vamos tomar café? Enfim, então um pouco da indignação aí que a gente tenha percebido, eu também tenho ido em supermercado, né? E percebido que as pessoas estão completamente indignadas. E aí o que mais me deixou revoltado, Tainá, foi a fala do presidente, ou seja, como é que o presidente da República fala para as pessoas não comprar, né? Ele quer dividir um problema que é dele com as pessoas. Quem foi eleito presidente da República foi ele, quem tem que governar é ele. Se a economia está mal e vai piorar, eu sei que vai piorar, ele deveria chamar o ministro da Fazenda e trocar o ministro da Fazenda. Acho que esse seria o caminho. Nessa mesma entrevista, Paulinho da Força disse que, se depender dele, nunca mais apoiará Lula. Vamos ouvir. Se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Eu votei na Dilma, depois fui um dos principais articuladores do impeachment da Dilma, e do Lula também foi a primeira vez, né? Porque eu nunca apoiei o Lula. Nós tivemos uma luta sindical durante anos, né? Ele de um lado e eu de outro, ele na CUT e eu na Força Sindical, e essa briga repercutia também nas eleições. Então, durante esse período todo eu nunca tinha votado, e ele sabe que eu nunca tinha votado nele. Fiz questão de apoiá-lo porque eu acreditava que a gente... Primeiro que o outro lado também não era lá essas coisas, né? Então tinha ali uma esperança de que o Lula, que foi, digamos assim, um bom governo no primeiro e no segundo mandato, a gente imaginava que o Lula poderia fazer um terceiro mandato à altura daquela que foi lá atrás. Mas, lamentavelmente, o governo é outro, né? O Lula não conversa com ninguém, não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional e, de vez em quando, usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? É lógico que, se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula. Vamos de apuração sobre esse assunto, porque hoje eu ouvi algumas lideranças partidárias sobre esse desembarque declarado de Paulinho da Força da base governista de Lula. E há um entendimento de caciques de centro-direita de que o presidente do Solidariedade já adiantou 2 movimentos para a disputa de 2026, dele e de outros partidos. O primeiro aponta para uma má vontade dessas legendas do Centrão com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vive uma crise de credibilidade no mundo político e também seria o eventual substituto de Lula. Nos bastidores, o discurso do dirigente do Solidariedade também revela a necessidade que esse núcleo coloca, esse núcleo político, de encontrar um nome para representar uma terceira via nas próximas eleições presidenciais. Um nome que seja capaz de competir com Lula, ou o substituto dele, e também com o herdeiro do legado de Jair Bolsonaro. Um outro cenário possível para o ano que vem seria apoiar um nome para ser vice na chapa bolsonarista e, com isso, fortalecer a aliança de partidos de centro com o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa presidencial. A ameaça a Lula foi colocada à mesa, mas ainda não tem força total. Para o mundo político, a fotografia de momento ainda não revela nomes que têm uma projeção nacional para uma campanha presidencial, mas a questão está colocada.